Glória ao nome de Jesus. Vamos à Bíblia nessa manhã. Nós temos um tema especial, último dia da semana, dessa semana que já entramos em maio. Amanhã já começamos a primeira semana realmente de maio de 2020. Mas hoje temos um tema, a provisão para hoje. A provisão para hoje. O texto bíblico está em 1 Reis, capítulo 17, e o versículo 2 ao 4. Vamos à Bíblia. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Bendito é o nome de Jesus. A provisão para hoje. Tempos de crises no reino de Israel, porque o perverso Acabe, que era rei de Israel, fez o que era mal aos olhos de Deus, pior do que todos os reis que haviam reinado antes dele. E como se não bastasse, tomou uma mulher da Fenícia, Jezabel, para ser sua esposa. E como ela era tão diabólica, convenceu a Acabe a construir uns altares a Baal. E não só construir os altares, mas servir e adorar a Baal. O rei Acabe cometeu abominações tão terríveis para irritar ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Foi neste contexto de apostasia da fé, da infidelidade de Acabe com respeito ao Deus verdadeiro, que Elias aparece. Aparece sem descendência, nem antes nem depois. Entra Elias o tisbita. A Bíblia diz, e ele entra no cenário da história do povo de Israel. E ele já entra com uma sentença. Ele prediz uma seca. Ele diz simplesmente: olha, Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, em cuja face eu estou, que nem orvalho nem chuva haverá. Depois, mais na frente, a gente vai descobrir no texto que foi um período de 3 anos e meio que não choveu em todo o território de Israel. E ele diz, olha, mas eu acho muito lindo porque Elias diz: nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Olha que comunhão tinha Elias com Deus. Ele não disse conforme a palavra de Deus. Ele disse conforme a minha palavra, porque naquele momento ele era o enviado de Deus. Alegre-se nessa manhã. A palavra de Deus para você hoje. Então, nesse período de seca, há provisão para Elias. Porque mesmo profetizando, mesmo sabendo que a seca vinha, que ia atingir todo Israel, ele sabia que ele, como profeta, ia sofrer as consequências da seca. Ninguém, queridos, está imune aos sofrimentos da crise. Nós estamos na terra e estamos sujeitos como humanos a viver todas as agruras das crises. Nós estamos vivendo todas as agruras dessa pandemia. Nós estamos vivendo a
a necessidade de pão para muita gente que está desempregado já. Essas filas quilométricas nas agências da Caixa Econômica em todo o território brasileiro. A falta de alimento já. Os mortos, não só no Brasil, mas em todas as nações da terra, como resultado da Covid-19. Os sepultamentos, os velórios, onde as famílias lhes é tomado o direito de velar o seu morto e levá-lo até o cemitério. É uma crise dolorosa que crentes e não crentes, temerosos e não temerosos de Deus, estamos vivendo. Faz parte da nossa natureza, da nossa vida humanitária. Então era isso que Elias tinha que entender como profeta. Vai vir a crise e eu vou viver essa crise com eles. Agora a crise chega e a diferença faz de como a gente vamos nos mover no meio dessa crise. Como você está se movendo? Como você está acreditando? Qual é a visão que você está tendo para hoje da provisão de Deus? Eu quero que você saiba que há provisão de Deus para você hoje. Há uma provisão. Eu não sei como ela vai chegar, porque nem Elias sabia. Mas a confiança de Elias era: Deus me mostrou, me mandou ao reino de Israel. Eu vou profetizar. Deus vai tratar com Acabe. Deus vai tratar com os profetas de Baal. Deus vai tratar com Jezabel. E eu não vou morrer nessa seca, porque eu sou o porta-voz de Deus. Aleluia, você não vai morrer, você vai passar a pandemia e você vai olhar para trás e vai dizer: bendito seja o nome de Jeová Deus, que mandou a provisão para mim em meio do deserto. E aí, como é que Deus cuida? Ele cuida de uma maneira bem particular dele. Como ele faz, eu não sei. Ele decide, ele é soberano. De onde vem a provisão, eu também não sei. Mas sei dizer a você nessa manhã que espere, porque ele vai mandar e vai mandar hoje, porque no seu caso não dá para esperar para amanhã. Ele usa as diferentes formas, mas a sua provisão vem, queridos. Aprendamos algumas coisas bem interessantes com o profeta Elias. Contra a lógica de todos, foi como Deus cuidou de Elias. Foi como a provisão chegou para Elias. Não tinha lógica. Primeiro, Deus diz a Elias assim: olha que coisa linda. Começou a seca, começou a faltar água. Aí Deus diz a Elias: ei, Elias, querido, muda-te para a beira de um riacho. Aí a Bíblia diz que é a beira do riacho de Querite. E Querite em hebraico significa corte, significa uma separação. Quer dizer, de algum lugar vai vir água para lá. Nem que eu tenha que cortar uma montanha, nem que eu tenha que desviar o curso do Jordão, mas vai chegar água para você. Então, a primeira coisa, te muda para o Querite. A segunda coisa, meu Deus, como é lindo. Eu vou mandar corvos te servir. Corvos são aves de rapina. E olha o cardápio que Deus disse a Elias que ia mandar para ele. O corvo, ou os corvos, que eu não sei quantos, os corvos vão te levar pão e carne. Aleluia. De manhã e de noite. Eles vão ser seus garçons. Eles vão lhe levar essa comida.
Mas isso é contra a lógica. Como o corvo, que é ave de rapina, vai me levar um pedaço de carne e não vai comer a carne? Isso é coisa de Deus. E milagre a gente não se explica, milagre se vive. Então comece a viver o milagre da provisão nessa manhã. Agora, era para mudar para o ribeiro. O primeiro milagre, a primeira provisão sobrenatural. Tem água no ribeiro, vá para lá, fique lá. Você come pão e carne que os corvos levam e toma a água do ribeiro. Olha que lindo, pão, carboidrato, carne, proteína e água para lhe hidratar. Está completo o cardápio do céu para você. Alegre seu coração, a provisão. Mas eu não estou vendo, mas passou com Elias também. Passado alguns dias, a Bíblia diz, o ribeiro secou, acabou a água. Não se pode viver sem água. Muito bem, aí chega a segunda provisão sobrenatural. Levanta, pega a tua mochila, pega o teu cajado, essas coisas básicas que tu tem. Não muita coisa, não carregue muita coisa, porque só lhe cansa, só lhe dá angústia. Vá soltando, porque agora você vai mais para longe um pouco. Agora você tem que ir para as terras da Fenícia. Você tem que ir perto de Sidom. Você tem que ir para Sarepta. Ah, mas essa terra, Deus, é exatamente a terra de Jezabel. Não, ele não disse isso. Ele foi embora. Crente, homens e mulheres que acreditam na provisão, não perguntam, estão com as mãos estendidas para receber o milagre, fazer uso e dar glória ao nome de Jesus. Oh, bendito seja Deus. Vai para lá, para uma terra fora dos limites de Israel. Mas lá eu tenho quem? O maior empresário que te vai cuidar. Não, tu não és um profeta, é o maior empresário. Não, é uma viúva. Aleluia. É uma viúva. E tem mais, tem viúvas ricas. Mas essa não era uma viúva rica, essa era uma viúva pobre, humilde, mas era uma viúva temerosa de Deus. Gente, nós precisamos do Senhor. Com o Senhor nós somos maioral. Com o Senhor nós ganhamos as batalhas, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. Vá para lá, não se preocupe, eu vou providenciar e essa viúva vai cuidar de você. Por quê? Por que aconteceu isso? Porque a relação que Elias tinha com Deus era tão íntima, era de tanta dependência, que trouxe um desfavorecimento na corte real com o ímpio Acabe. Claro, não podia ser diferente. Elias adorava o Deus verdadeiro. E Acabe já estava adorando a Baal junto com a mulher. Assim, Deus mostra a Elias que o ia sustentar fora das estruturas israelitas. Descanse o coração. Você é pastor. Você passou a vida toda sendo sustentado pela estrutura religiosa aonde você serve. Você nunca imaginou que ia chegar nesse momento que a igreja fechou. Os pregadores itinerantes, que têm os seus compromissos, que têm as suas famílias. Mas essa manhã a palavra de Deus diz a você:
que o Deus a quem você serve cuida de você fora das estruturas que você estava acostumado a depender, desde que o seu coração e a sua fidelidade estejam alinhados com o coração de Deus e você acredite que há provisão para você hoje. Descanse. Foi fora das estruturas daquilo que você estava acostumado, foi fora das estruturas de Israel que Deus cuidou de Elias. Quando a escassez da água se tornou tão grave nos afluentes do Jordão, Deus supriu as necessidades de Elias em outro território. Fechou aqui, ele vai abrir outro território, mas ele vai abençoar a você. Então, o cuidado de Deus é bem interessante. Aí ele chega e vai para casa da viúva. Quando ele chega, a viúva ele diz, faça um bolinho para mim. A viúva diz, não tenho nada. Estou catando aqui esses cavaquinhos para fazer uma última comida para mim e para o meu filho. Eu só tenho um pouquinho de azeite, eu só tenho um pouquinho de farinha. Eu vou fazer essa comida, vou comer com o meu filho e vamos esperar a morte depois, porque não temos para onde ir. Foram suas palavras. Não temos o que fazer, mas há provisão para você hoje. Aí Elias disse, muito bem, eu não estou contra a todo o seu discurso, mas só tem uma coisa, faça primeiro para mim. E ela creu e fez para ele. E você sabe da história, nunca mais foi multiplicado a farinha na panela e o azeite da botija. E a sequência da história, você sabe. Depois, na mesma casa da viúva, o filho morre. Elias traz de volta a vida. E aí vai seguindo o processo de Deus na vida de Elias de uma maneira muito grande, porque o que eu quero finalizar com você, o que eu quero chegar à conclusão nessa manhã com você, é da provisão divina. Aí Elias passa no capítulo 18 aos profetas de Baal. E aí Elias vence tudo. Aí quando chega no 19, ele entra numa crise depressiva. Ele entra no medo da mulher, da terrível Jezabel. Mas quem não teria medo dela? E agora, porque ela jura que no dia seguinte, assim como Elias tinha feito com os profetas de Baal, ela ia fazer com ele. E Elias corre, foge para o deserto e consegue um zimbro no meio do deserto e se deita debaixo, desesperado, sem saber o que fazer, no fundo do poço. Acabou. O homem tão poderoso que desafiou a Acabe, que desafiou os profetas de Baal, agora fugia com medo da mulher. E mesmo fugindo, ele ainda estava completamente deprimido. Era uma crise existencial. Mas aí quando ele dorme, aí chega a quarta provisão sobrenatural de Deus. Primeiro foi o ribeiro de Queripe, depois foram os corvos que o alimentaram, depois foi a viúva de Sarepta, e agora chega um anjo. Aleluia. E o anjo toca e diz, levanta e come. Aleluia. E ele levantou. E quando ele levantou naquele deserto, ele viu que tinha pão cozido sobre brasas acesas. Aleluia. Era um pão cozido sobre pedras de brasa. Havia fogo, havia algo sobrenatural. E ao lado, uma botija de água.
O anjo diz a ele: levanta e come. Ele come, bebeu e outra vez voltou a dormir. Estava sem força, estava desalentado, não tinha esperança, não sabia mais o que fazer, desejou a morte, ainda disse: não sou melhor do que os meus pais, mata-me agora, eu fiquei sozinho, não tem ninguém mais comigo. Ele estava nessa crise existencial, querido e querida, que você está vivendo hoje, mas o anjo toca ele e diz: levanta e come, porque longo caminho te espera. Outra vez ele ouve a voz de Deus, e agora uma voz poderosa, e diz a ele: volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, porque tu ainda tens unção, tu vais fazer muita coisa ainda, tu ungirás reis e profetas. Aleluia. Tu vai ungir a Azael, rei da Síria, mas tu vai ungir Jeú, rei de Israel, e tu ungirás a Eliseu, profeta, no teu lugar. E saiba de uma coisa, Elias, eu ainda tenho 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Essa manhã o Espírito de Deus diz a você: eu ainda tenho homens e mulheres esperando a minha provisão nessa manhã. Lembre-se, levante-se, independente do tempo, independente da crise, independente do bem-querer das autoridades civis e religiosas, nem da sua sociedade. Não importa nada disso. O que importa é que tem provisão para você. Levante-se, querido. Levante-se, mulher. Levante-se, homem. Levante-se, obreiro. Levante-se, evangelista. Levante-se nessa manhã. Você ainda tem azeite. Você ainda tem unção. Ainda tem provisão para você. Levante-se e vá trabalhar. Você vai ungir reis e profetas. Você vai dar frutos nas duas áreas da sua vida. Você vai prosperar. Receba a palavra de Deus nessa manhã. Você tem unção. Você vai ungir reis e profetas. Você vai prosperar no espiritual e você vai prosperar no material. Ânimo, você hoje recebeu motivação do céu para prosseguir a sua jornada. Ainda lhe falta muito para você fazer. Acredite em Deus, acredite, comece acreditando, Ele não desistiu de você. Comece acreditando em levantar a sua autoestima. Comece acreditando que sobre a sua vida ainda há unção. Comece acreditando que tem provisão para você hoje. Deus vai mandar. Eu não sei se corvo, eu não sei se uma viúva, eu não sei se o próprio anjo vai chegar, eu não sei o que ele vai fazer, mas há um rio cujas correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela e jamais será abalada. Há provisão para você nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela provisão. Jesus, pela provisão. Abrace a esse pai que me escuta hoje e que disse que não tinha de onde tirar, mas há provisão. Há um ribeiro de Querite, há uma viúva de Sarepta, há o anjo do Senhor direto como mensageiro do céu para chegar à sua casa com a provisão. Nós o abençoamos e te agradecemos, Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém.